Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje eu vou fazer a correção da atividade que eu passei na última semana de junho, no dia 28, falando sobre Friedrich Nietzsche. Nome difícil, porque, afinal de contas, é estrangeiro, né? Friedrich Nietzsche. Certo? Eu vou apresentar aqui para vocês a tela, e aí vocês vão ver as questões e a gente vai poder resolver com a ajuda do livro didático. Essa atividade ela tem algumas questões bem interessantes, né? Com relação ao pensamento dele, de Friedrich Nietzsche. Tem que falar devagar, porque senão vira um trava-língua, né? Ok, então apareceu na tela aí as questões e o livro didático também, né? Tá aí o livro didático, é o que a gente usa. Filosofia, página 132, é onde começa. E as questões. O link para achar as respostas que eu pus aqui disponível é o link onde eu explico esse assunto mais detalhadamente. Corresponde às páginas 132 e 133 do livro didático. Vocês não têm? Vocês talvez não tenham, né? Nem todos têm. Mas está disponível na internet. Eu posso mandar para vocês o link, vocês podem me pedir se vocês quiserem. Tem disponível na internet e eu também tenho ele baixado em PDF. Eu posso mandar o arquivo inteiro para vocês baixarem no celular ou no computador e ter ele em PDF. A primeira pergunta é a seguinte: o filósofo Friedrich Nietzsche fez uma pesada crítica à ideia platônica de universalidade dos valores. O que ele argumentava? Ele é filósofo e Platão também foi. Platão viveu bem antes de Nietzsche. Só que ele criticou essa ideia de Platão sobre a universalidade dos valores. O que ele queria dizer? Qual era o argumento dele? A resposta está aqui na própria sequência do livro, Historicidade dos Valores. Então, Friedrich Nietzsche, no final do século XIX, fez uma pesada crítica à ideia platônica da universalidade dos valores. Esse alemão argumentou que eles são produzidos historicamente. Os valores são produzidos historicamente, de acordo com a situação do indivíduo no contexto social. Platão dizia o quê? Que valores como a felicidade, justiça e virtude são universais, valem para todos em qualquer época e lugar. Certo? Ou seja, todo mundo tem isso. Felicidade, justiça, virtude, vale para todo mundo. Friedrich, ele já não concordava muito com isso. Ele dizia que esses são produzidos historicamente de acordo com a situação do indivíduo. Ou seja, dependendo da situação, talvez a pessoa não tivesse o mesmo valor, a mesma felicidade, né? A mesma situação pode estar diferente para pessoas em diferentes lugares, certo? Vou interromper aqui rapidinho um compartilhamento que deu uma travada aqui no meu computador. Pronto, vou compartilhar novamente porque deu uma travada aqui rápido, mas vai voltar ao normal agora. Pronto. Ok. Tá vendo? Então, nem sempre os filósofos vão concordar, tá? Muitas das vezes vão ter opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Platão achava que os valores eram universais, já Nietzsche não. Ele é justamente, dependendo da situação do indivíduo, para ele, e o contexto social também seria uma coisa influente na vida da pessoa, e os valores poderiam ser diferentes, né? Felicidade, justiça e virtude para uma pessoa em uma época pode ser diferente para em outra pessoa em outra época, tá bom? Essa noção, essa ciência desses valores pode mudar de acordo com a pessoa, dependendo da sua situação e o contexto social. Esse era o argumento de Friedrich Nietzsche. Ok? Vamos para a próxima questão. Pergunta número 2.
Segundo especialistas, Nietzsche antecipou o quê? Essa resposta vai estar na próxima página, na 133. Logo aqui na primeira parte do primeiro parágrafo. Segundo especialistas, Nietzsche antecipou a crítica às formas autoritárias de poder da primeira metade do século XX, tais como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, ele não concordava com esse tipo de governo, autoritário. Não considerava ser o governo ideal. O fascismo aconteceu na Itália, no início do século XX, e o nazismo aconteceu na Alemanha. O nazismo ele é mais conhecido, né? Afinal de contas, Hitler, né? O Reich, ele fazia com que muitas pessoas tivessem medo, né? E tinha algumas ideias, né? Bem chocantes, né? E altamente preconceituosas, né? E ficaram muito famosas, né? Pelas atrocidades que foram cometidas, né? Nessa época. Essas ideias aí preconceituosas foram, infelizmente, colocadas em prática e muitas pessoas morreram ou foram torturadas, vítimas da ideologia do nazismo, né? Onde a raça ariana, né? A alemã seria superior às outras e isso seria motivo para eles fazerem o que quisessem, né? Por assim dizer, se colocando como sendo mais importantes e os demais inferiores. E ele criticava esse tipo de governo autoritário, né? Que foi colocado em prática no século XX, por esses estilos diferentes do fascismo e do nazismo, que já não existem mais no presente. Próxima questão. Sobre esses assuntos, nazismo, fascismo, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem perguntar ao professor de história de vocês, que ele vai detalhar melhor. 3. Na obra Genealogia da Moral, que é uma publicação dele, de Nietzsche, com o que Nietzsche se preocupou? Nessa obra, o que ele expôs, se explanou? Se preocupou com o nascimento dos valores morais concebidos como universais e eternos. Tá bom? Então, é aqui nesse livro onde você vai encontrar essa preocupação dele com relação aos valores morais que são concebidos como universais e eternos, de acordo com quem? Com Platão, né? Então, ele nesse livro vai colocar suas argumentações, que a gente viu aqui, indo contra essa ideia da universalidade dos valores, tá bom? Vai explanar que os valores são produzidos historicamente de acordo com a situação do indivíduo no contexto social. Está nesse livro, nessa publicação chamada Genealogia da Moral. Próxima questão. Defina o que seria a chamada moral de rebanho, que Nietzsche diz que predomina entre nós. Que é isso? Que danada é moral de rebanho? Que Nietzsche falou que predomina entre as pessoas, né? Curioso, né? No mesmo parágrafo vem respondendo. Para Nietzsche, predomina entre nós aquilo que ele chama de uma moral de rebanho. Como assim? Rebanho. Isto é, um tipo de ação em que grandes grupos seguem um líder. Não acontece? Acontece. Segundo ele, o princípio bastante conhecido de que a união faz a força é a expressão de uma moral de fracos. Tá bom? Essa é a visão de Friedrich Nietzsche. Então, a moral de rebanho seria isso. Muitas pessoas, grandes grupos, seguindo um líder. Tá bom? A gente vê isso em vários momentos, inclusive da sociedade atual. Tá bom? Pode ser um político, pode ser um pensador influente. Existem pessoas famosas, artistas também, que
atuam como se fossem líderes, né, através das suas redes sociais. Até mesmo pessoas influencers, né, como os digital influencers, né, podem ser um líder com uma grande capacidade de influenciar muitas pessoas, né? Juliette, né? Vou botar o exemplo de Juliette. Juliette é meu amigo, é um exemplo bem recente, né? Que poderia causar seria um exemplo, né, daqui da filosofia de Nietzsche, onde muitas pessoas seguem a um líder, né, a uma pessoa influente. Juliette fala de um livro, pouco tempo depois as vendas desse livro aumentam significativamente. Juliette usa uma roupa, um acessório, todo mundo quer ter um igual, né? Esse é um exemplo. Próxima questão. Segundo Nietzsche, de onde vem a moral de rebanho? Aí a gente começou a responder, né, justamente aqui na sequência, né? Segundo ele, o princípio bastante conhecido de que a união faz a força é a expressão de uma moral de fracos, porque se os indivíduos forem fortes por si mesmos, não precisam se unir. Então, essas pessoas que vão na multidão, né, na opinião de muitos, né, vão de acordo com a maré, vão de acordo com a maioria, para Nietzsche é considerado uma pessoa fraca. A opinião dele é essa aqui, ó. São os fracos que procuram seus iguais e vivem sob as ordens de um comandante, ou líder, né? Um pastor de rebanho, que mostra a todos o caminho a seguir. Aí quem segue ele, para Nietzsche, é uma pessoa fraca, né? Seria uma pessoa assim sem muita opinião, talvez. Uma pessoa que não pensa muito, então prefere ir de acordo com a cabeça do outro, desse comandante. Aí a pergunta que ele faz: de onde provém essa moral? Aí o X da questão, né, que a gente colocou. Segundo ele, provém de uma inversão de valores que leva as pessoas a considerar que ser fraco é melhor do que ser forte. Como assim? Porque a gente sabe que ser forte é melhor do que ser mais fraco, não é isso? Sim. Mas para muitas pessoas é melhor você seguir a um líder, é muito mais fácil você seguir a um líder do que você ser um líder. Então, para muitos há essa inversão de valores, que é melhor você seguir um líder, você ser mais fraco, do que você ser um líder, ou seja, ser mais forte. Tá bom? Então há uma inversão de valores. Em vez de você querer pensar por conta própria, ser um líder, né? Vamos dizer assim, até de si mesmo. Não, é muito mais fácil você ir de acordo com o pensamento do outro, de um comandante, mais confortável, mais fácil, mais simples, menos esforço, tá bom? Hoje a gente vê muito isso acontecendo, né? E aí, adolescentes, crianças são mais suscetíveis a seguir essa moral de rebanho mesmo, tá bom? Mas gente adulta também faz, nem se preocupe que tem, tá bom? Espero que tenha ficado claro, né, o assunto, é bem interessante, pensamento de Nietzsche. A gente depois, nas próximas semanas, vai continuar vendo outros argumentos dele e também de outros filósofos. O livro didático, ele aborda um pouco mais sobre Friedrich Nietzsche, e depois a gente vai ver outras filosofias de outros personagens importantes, como, por exemplo, o filósofo Jean-Paul Sartre, certo? Muito obrigado, tenha um bom dia, até a próxima aula.